Apresentação. La Guerre est fine, notas para investigação em história social na América Lusa entre os séculos XVI e XVIII. João Fragoso. O Brasil colonial reúne autores nacionais e estrangeiros que procuram desvendar áreas de pesquisa da sociedade da América Lusa ainda pouco visitadas pela jovem historiografia brasileira. Refiro-me à América Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. Nas últimas décadas, tivemos a profissionalização do curso de História com a multiplicação dos programas de pós-graduação, porém grande parte das teses de doutorado e das dissertações de mestrado teve como principal foco os estudos dos séculos XIX e XX. Em outras palavras, ainda pouco sabemos sobre a vida religiosa de Pernambuco da primeira metade do século XVIII e, menos ainda, sobre a sociedade baiana dos 600. Talvez um dos melhores indícios da precariedade de nossas reflexões sobre as pessoas que viverão o estado do Brasil, do Grão-Pará e do Maranhão seja que somente recentemente tive conhecimento de uma estimativa populacional, para além das anotações dos viajantes, do Bispado do Rio de Janeiro em fins do século XVII. Segundo a visita paroquial de 1687, compreendendo as povoações situadas entre Porto Seguro, na atual Bahia, e Curitiba, no atual Paraná, a população que comungava no Bispado era estimada em 35.802 almas, distribuídas em freguesias e capelas curadas. Em outras palavras, eram principalmente essas 35.802 pessoas que davam vida à economia açucareira de base escravista, às lavouras de alimentos e aos currais de gado. Era aquele reduzido número de habitantes que assegurava a existência de metade do território do estado do Brasil de então. Essa população era inferior aos possíveis 100.000 habitantes de Nápoles de fins do século XVI, porém estava em um território comparável ao do Império Europeu dos Austrias da mesma época. Talvez o segredo da integridade ou a possibilidade desse imenso território, com a sua diminuta população, ter se mantido sob o mando da monarquia brigantina sem se desintegrar, tenha sido a natureza política dessa mesma monarquia, polissinodal e corporativa. Em outras palavras, como no reino, as comunidades aqui eram organizadas na forma de municípios, onde prevalecia o autogoverno, uma hierarquia estamental e a disciplina social dada pelo catolicismo, leia-se autodisciplina. Portanto, parece-me que a existência daquela América Lusa fosse dada pela combinação de ao menos três fenômenos sociais, quais sejam, a ideia de autogoverno dos municípios como base da organização política das comunidades do antigo regime luso. A disciplina e a obediência introjetadas pelas práticas católicas naquelas mais de 35.000 pessoas diante da monarquia e Deus. Sentimento de pertencimento daquela população, via relações pessoais, sistema de mercês, à monarquia católica. Por seu turno, os princípios políticos e a visão de mundo que davam certa uniformidade às práticas sociais e disciplina àquelas gentes disseminadas em várias comunidades, ao mesmo tempo, lhes possibilitavam certa autonomia no arranjo de suas vidas. Sendo mais preciso, por exemplo, a ideia de autogoverno dos municípios possibilitava, dentro de certos parâmetros, que aquelas gentes elaborassem na América hierarquias sociais e regras de mobilidade social compatíveis com o realismo social, demográfico e territorial das áreas que viviam. Refiro-me, por exemplo, à mestiçagem entre índios e europeus enquanto fenômeno capaz de redefinir o funcionamento da hierarquia estamental vinda da Europa. Da mesma forma, aquele realismo redimensionava aspectos da ideia de qualidade social na estratificação de antigo regime. Por exemplo, aos olhos da nobreza da terra, no caso, as elites sociais locais da América Lusa, o auxílio no povoamento e na defesa dos territórios podiam aparecer como honra, serviço compatível com a importância dada pela nobreza solar europeia ao pertencimento geracional a linhagens imemoriais. Além disso, o funcionamento dessa sociedade só fica claro quando consideramos, em primeiro lugar, que entre eles tínhamos, além de europeus, ilhéus dos Açores, da Madeira, africanos, muitos mamelucos e índios convertidos. Em segundo lugar, a dinâmica daquela sociedade só se torna mais clara quando também pensamos a ação da população que não comungava. Ou seja, ao lado das 35.802 pessoas que comungavam existiam os que não eram católicos, leia-se, por exemplo, os índios bravos que ocupavam os arredores dos povoados. Ainda em 1767, segundo os mapas de Manuel Vieira Leão, o sertão entre os rios Piabanha e Paraíba do Sul estava infestado por aqueles índios. Observe-se que estou me referindo à região atualmente ocupada por cidades fluminenses como Três Rios, portanto, a poucas centenas de quilômetros da então capital do vice-reinado do Brasil, o Rio de Janeiro, nessa altura, já uma das principais cidades portuárias do Atlântico Sul. A presença de tais índios bravos sugere a existência de guerras e negociações entre esses e a sociedade que comungava. Para tanto, basta lembrar da Guerra dos Bárbaros, ocorrida na segunda metade do século XVII, no norte do estado do Brasil, ver capítulo 3 do segundo volume. Provavelmente, as relações daquelas populações católicas com os gentios americanos interferiam na hierarquia social, no imaginário e na economia da América Lusa. Esta interação talvez ajude a entender o ethos de uma nobreza da terra do Rio de Janeiro, que via na defesa e na ocupação das terras um dos seus deveres para com a monarquia e a república, e que, para tanto, instalava engenhos de açúcar em áreas distantes dos povoados e ajudava na construção de fazendas de religiosos próximos ao sertão. No caso do norte do estado do Brasil, temos a fixação de aldeamentos chefiados pelas linhagens indígenas Camarão e Arco Verde. Por seu turno, como afirmei acima, aqueles números sobre a população católica e a extensão do território, em tese sob a tutela da coroa portuguesa, conferem uma base mais sólida para entender o realismo vivido pela sociedade americana lusa do século XVII. Ou melhor, aqueles números nos relatam a dinâmica de tal sociedade, ou ainda o ritmo de sedimentação de relações sociais que costumamos chamar de escravistas e estamentais. Afinal, uma coisa é viver numa sociedade católica, estamental e escravista, cuja sede seu bispado tinha apenas 3.000 almas, como ocorria em 1687. Outra coisa, bem diferente, será quando, em 1787, a mesma se transformou-se em um centro mercantil, capaz de, em apenas um ano, receber do tráfico atlântico de cativos cerca de 10.000 almas.
Entre o ano de 1687 e 1787, portanto, a sociedade estamental e escravista, base do Bispado do Rio de Janeiro, adquiriu um novo ritmo social e econômico com a multiplicação da população, a diversificação dos mercados locais e as ligações com o Atlântico. Provavelmente, a sociedade, entre 1687 e 1787, permaneceu estamental e escravista, porém entre estes períodos ela viveu mudanças substantivas e, portanto, em 1787, apresentava características sociais diferentes de um século atrás. Basta lembrar que na última data os índios bravos do sertão circundavam uma praça mercantil que recebia do Atlântico ondas de Minas, benguelas, cabindas, além de minhotos, açorianos etc. Apesar de a América Lusa, entre os 600 e os 700, ser pouco visitada por historiadores profissionais, alguns dos debates da atualidade, que envolvem políticas públicas, têm por base argumentos retirados do passado colonial, basta lembrar as discussões sobre escravidão, mestiçagem ou acesso à terra, cenário esse que, no mínimo, é curioso. Sendo mais preciso, ao menos desde meados do século XX tornou-se prática justificar políticas públicas sobre cotas raciais e reforma agrária tendo por objetivo solucionar problemas gerados pela escravidão e estrutura fundiária coloniais. Entretanto, pouco se sabe sobre as práticas de acesso à terra do século XVII e o conhecimento sobre a escravidão deste século e do seguinte, até o momento, é precário. Enfim, são necessários ainda vários trabalhos com base empírica, combinadas a um refinamento teórico e metodológico, para conhecermos melhor 3 séculos dos nossos 500 anos. Nesse momento, cabe insistir na necessidade também de uma cuidadosa metodologia de pesquisa, que consiga driblar a carência de séries completas de fontes para os tempos coloniais. Isto é, coleções de fontes que em outras sociedades servem de base para análise de seu passado, no caso brasileiro praticamente não existem. Lembro, por exemplo, das fontes cartorárias, fiscais e camaristas, documentos que serviram para o estudo de várias sociedades americanas e europeias, e que no Brasil, salvo exceção, foram perdidas. Por conseguinte, trata-se de criar procedimentos metodológicos capazes de reverter tal cenário, ou ainda é necessário inventar fontes ou reinventar as já conhecidas através de uma nova abordagem. Refiro-me, por exemplo, às fontes eclesiásticas. Só nos últimos anos, o uso desses documentos ultrapassou o campo da demografia e começou a servir de base para estudos de história social e econômica. Nesse sentido, o cruzamento dos assentos paroquiais de batismos com os de casamentos e os de óbitos, além de informarem sobre o padrão demográfico de uma região, é capaz também de recuperar traços da hierarquia social, da estrutura agrária e ainda esclarecer estratégias dos grupos sociais e de suas orientações valorativas. Para isso, são necessários refinamento teóricos e metodológico, conhecimento de procedimentos de informática. Sobre esse último ponto, não custa sublinhar que o trabalho autoral, leia-se, que avança na fronteira do conhecimento, só é possível através de equipes de investigação. Por seu turno, apesar das lamúrias acima, nesses últimos tempos há vários motivos para sermos otimistas, quando olhamos os estudos recentes sobre a América Lusa do antigo regime. Como adiante o leitor poderá ver com mais detalhes, a década de 1990 presenciou as primeiras teses de doutorado dos programas de pós-graduação, instalados no país nas décadas de 1970 e 1980. Essas teses demonstraram, com suas sólidas investigações empíricas, a fragilidade de várias antigas certezas, na verdade hipóteses, da tradicional historiografia colonial. Esse é o caso da nova leitura proporcionada para as relações metrópole-colônia e dos links entre economia colonial e Europa de fins do século XVIII, quando Manolo Florentino demonstrou, em sua tese de doutorado, que o controle do tráfico atlântico de escravos da época não estava nas mãos do capital mercantil europeu, mas de negociantes residentes na América Lusa. Na mesma ocasião, provei que outros segmentos da dita economia colonial também eram controlados pela mesma comunidade de negociantes da Praça do Rio de Janeiro. Além disso, nessa época, começou-se a demonstrar que a economia era mais do que uma plantation exportadora, existindo um circuito de mercados internos disseminados pela América. O conjunto desses resultados colocou dúvidas em uma série de hipóteses sobre a dependência. Da mesma forma, multiplicaram-se os estudos sobre a sociabilidade entre os cativos, a exemplo, ou sobre as famílias e a ação dos escravos, forros e pardos. Para tanto, basta lembrar a ideia de Hebe Castro sobre pardo, entendido não como cor, mas enquanto construção social, ou seja, produto de agências sociais. Temos ainda, entre outros, os trabalhos pioneiros de Laura de Mello e Souza e de Ronaldo Vaimpas, baseados nos processos inquisitoriais, sobre história cultural no século XVII. Grande parte das investigações, mais acima citadas, teve como objeto o Rio de Janeiro e São Paulo de fins do século XVIII e, principalmente, do século XIX. Apesar desse recorte temporal, aqueles trabalhos, inclusive o nosso, possuíam o velho vício e a arrogância da tradição ensaísta brasileira, qual seja, a tentação de, a partir de investigações de apenas um curto período e uma região, explicar, por meio de esquemas lógicos, o conjunto temporal da sociedade escravista da América Lusa, inclusive o seu vasto período colonial, de 1500 a 1822. Porém, ao contrário das gerações anteriores, a nossa teve a seu alcance a relativamente vasta documentação do século XIX, com as suas séries de fontes cartorárias e da justiça. Isso permitiu construir interpretações mais sólidas e, portanto, factíveis de serem testadas nos 600, por exemplo. Ainda hoje, os pesquisadores partem para estudar a América Lusa profunda, com ideias construídas para o século XIX. Talvez um bom exemplo disso sejam os estudos sobre elites sociais, plantations, mestiçagem, sociabilidades escravas e alfórias, o que é extremamente válido, contanto que se tenha certo cuidado para não cair, nas palavras do professor Fernando Novaes, no pior dos pecados do historiador, o anacronismo. Ao lado daquele procedimento, já começam a surgir também investigações predispostas a descobrirem lógicas sociais diferentes das do 800. No caso, tendo como referência as ferramentas teóricas com as quais a sociedade europeias, africanas e indígenas lidavam, no 500 e no 600, com os seus problemas.
Hoje em dia, as pesquisas, por exemplo, sobre o sul da Europa, os Açores ou as sociedades da África Ocidental dos séculos XVI e XVII já permitem, ao menos, tentar intuir com quais artefatos lógicos os açorianos, os minhotos e os Nina lidavam ao chegarem às conquistas lusas americanas. Da mesma forma, os estudos sobre a história indígena já nos fornecem indícios de como as diferentes populações tupis lidavam com seus problemas. Um bom exemplo de construção de hipóteses para a análise da sociedade da América Lusa seiscentista, com base nos valores e recursos do próprio antigo regime católico, é o conceito de rede governativa iniciado pela saudosa Maria de Fátima Gouveia. Através desse conceito, a autora procurou demonstrar que a ação e a gestão da alta política do Império Luso podiam se basear em redes constituídas por altos oficiais régios situados em diferentes pontos do Império, mas unidos por laços de amizade, clientela ou de parentesco. 16. Os textos, apresentados nos 3 volumes do Brasil colonial, pretendem dar ao leitor uma ideia do estado da arte de diferentes temas do que estou denominados América Lusa Profunda. Nessa coleção, vamos encontrar textos de síntese, portanto, baseados em uma exaustiva e refinada bibliografia de assuntos clássicos, mas também temos capítulos que experimentam métodos e fontes novas para velhos temas, ou, ainda, escritos sobre objetos ainda pouco visitados. Outra característica da coleção é a pluralidade de visões teóricas. Os autores da coleção não comungam as mesmas ideias sobre a América Portuguesa, alguns partem do conceito de antigo sistema colonial ou de capitalismo comercial. Outros preferem testar a ideia de antigo regime nos trópicos. Outros ainda partem de pressupostos distintos dessas abordagens. O fato é que, em tal coleção, o leitor poderá ver saudáveis tensões historiográficas. Ou melhor, quem ler os textos a seguir verá que a historiografia sobre a América Lusa está sendo construída em meio à ideia de academia, entendida como confronto de ideias baseadas em pesquisas profissionais. Devo dizer que, para mim e a querida Maria de Fátima Gouveia, foi uma honra poder reunir historiadores com interpretações distintas. A bem da verdade, tal iniciativa madura teve em Maria de Fátima a principal mentora. Afinal, La guerre est finie, como diz um filme memorável de Alain Resnais de 1966. Dito isso, as ideias que foram apresentadas nas primeiras páginas deste prefácio assim como as seguintes são as nossas opiniões. A minha geração viveu mudanças dramáticas na historiografia internacional, uma delas foi a crítica à ideia de Estado absolutista como sinônimo de antigo regime, hipótese em voga desde o século XIX. Denomino essa crítica como dramática, pois ela abriu espaço para uma nova leitura da sociedade europeia da época moderna. O Estado Leviatã cedia espaço à agência dos poderes locais e de grupos como a nobreza. 17. A mesma crítica também implicou numa nova leitura sobre a dinâmica dos impérios ultramarinos, em especial os ibéricos. Nesse último caso, basta lembrar a lição que aprendi no ensino médio sobre mercantilismo. Esse era entendido como política econômica do Estado absolutista e tinha como um dos seus principais aspectos a exploração das riquezas do Novo Mundo. Em fins da década de 1980, colocou-se em dúvida a ideia de absolutismo, assim como a exploração econômica e a subordinação política impiedosa das, até então, chamadas colônias. Em 1989, Antônio Manuel Espanha publicava Vísperas del Leviatã. Instituições y Poder Político, em que desenvolvia ideias apresentadas em trabalhos anteriores, entre eles o capítulo para uma teoria da história institucional do antigo regime, impresso em 1984. Nesses textos, foi desenvolvida a hipótese seminal, na qual a monarquia era entendida como a cabeça da república, porém sem se confundir com essa, já que nela existiam outros poderes concorrentes, da aristocracia às comunas municipais. Era ela a cabeça pensante, capaz de articular as jurisdições das várias partes que compunham o conjunto do corpo social, seja no reino, seja no ultramar. 3 anos depois, J. H. Eliot, tendo como referência o caso espanhol da época moderna, expunha o conceito de monarquia compósita. Nela a monarquia era algo constituído por vários reinos, sendo que cada um deles preservava, em grande medida, as características de sua existência institucional prévia, estando no interior da monarquia. Os vários reinos eram, desse modo, preservados nos termos de suas formações originais, com seus corpos de leis, normas e direitos locais. Cada uma dessas unidades mantinha sua capacidade de autogoverno no interior de um complexo monárquico mais amplo. Nesse formato, o rei, o monarca, operava como a cabeça do corpo social, constituído pelos vários reinos, que eram regidos por suas regras, coadunadas com as leis maiores editadas pela coroa, como era o caso do vice-reino de Portugal e a edição das Ordenações Filipinas em 1602, por exemplo. Do outro lado do Atlântico, em 1994, J. Greene, vivendo a mesma atmosfera revisionista, apresentava a noção de autoridade negociada como eixo nas relações metrópoles e colônias, rompendo com isto a tradição da inexorável subordinação política das chamadas colônias e de suas elites locais frente às autoridades metropolitanas europeias. Com isso, chegava a história política a uma perspectiva mais antiga, presente na literatura de história econômica, que, desde fins da década de 1970, ao menos, criticava a teoria da dependência. Muito já se criticou, no Brasil e no exterior, as teorias de Wallerstein, um dos últimos lampejos de tentar explicar o capitalismo através de periferias e semiperiferias em escala mundial, portanto, não há por que aborrecer o leitor e muito menos este que escreve. Um ano depois da publicação do livro Sistema Mundial Capitalista de Wallerstein, saiu no Past and Present, em 1976, o artigo de R. Brenner sobre a crise do século XIV e a formação do capitalismo. Ao contrário do primeiro autor, o último considerava que a formação do capitalismo, pioneira na Inglaterra e não em outras partes, como a França, devia ser explicada pela dinâmica das estruturas agrárias e conflitos entre grupos sociais. Apesar de o debate Brenner não ter sido traduzido para o português, acredito que o público dessa coleção o conhece ou deveria conhecê-lo e, desse modo, também não há por que escrever laudas sobre ele.
Para efeito deste prefácio, basta apenas chamar a atenção do leitor que as discussões a seguir têm como referencial aquelas hipóteses. Sendo mais preciso, parto de autores que, mesmo considerando inconcluso o debate Brenner, dele se valem como marco teóricos, e não das ideias de Wallerstein, para explicarem as relações entre a Europa e o novo mundo americano nos tempos modernos. Esse é o caso de Eugene e Elizabeth Genovese ao estudarem a escravidão no sul dos Estados Unidos. De início, eles consideram que a expansão ultramarina europeia deve ser entendida sob os auspícios de uma sociedade feudal e dominada, portanto, pela aristocracia fundiária, e não por um capital mercantil. Um pouco antes, os autores afirmam que o capital mercantil contribuiu para o esfacelamento do feudalismo e a formação do mercado internacional, porém isto não implicava que se tenha criado o capitalismo ou um novo sistema de produção. Para eles, a sociedade escravista do Old South e a da segunda servidão do leste do Elba podiam ter em comum as ligações com o comércio internacional. Porém as semelhanças terminavam nessas ligações, ou seja, tais sociedades não podiam ser vistas como simples criaturas de um capitalismo comercial. Na verdade, o senhor de escravo aproximava-se mais dos empreendedores capitalistas do norte dos Estados Unidos, do que dos junkers prussianos. Do outro lado do Atlântico Norte, na Inglaterra, Patrick O'Brien, também no início da década de 1980, escrevia o artigo European Economic Development, The Contribution of the Periphery, cuja tese principal era que a contribuição da periferia para a formação do capitalismo inglês foi periférica, ao menos em termos de mercado consumidor, até o último quartel do século XVIII. Em outras palavras, a montagem da manufatura inglesa e a sua revolução industrial tiveram de se valer de seu consumo doméstico e do europeu para comprar suas mercadorias. Na mesma linha de raciocínio, em 2010, Bartolomé Casalila lembra que a América espanhola, no século XVI, não estava preparada para demandar produtos europeus. Até finais do 500, por exemplo, o pagamento feito pelos indígenas no sistema de encomendas era em produtos, entre eles os têxteis, elaborados nas comunidades locais. Por volta de 1590, quando o contrabando ainda não era uma realidade, as exportações espanholas para as Índias de Castela equivaliam ao comércio da cidade de Córdoba da época. Por seu turno, muito menos a Europa da época estava preparada, com uma estrutura manufatureira e comercial, para responder a uma possível demanda americana. Cabe registrar que a Espanha do 500 tinha uma rede urbana e manufatureira compatível com a de outras sociedades europeias do 500 e do início do 600. Nesse instante, é bom lembrar que estamos tratando de uma Europa ainda fundamentalmente camponesa, 95% da população do continente vivia no campo e de suas atividades. Em 1600, estima-se que somente 11 cidades europeias possuíam mais de 100 mil habitantes, entre elas Lisboa e Sevilha. Quanto ao comércio europeu de então, era marcado pelo descenso das vendas de manufaturados e o crescimento de produtos agrícolas, considerando que os preços dos cereais seriam iguais a 100 no período 1501 a 1510. No curso do século XVI, os preços dos grãos, na Inglaterra, subiram para 425, no norte dos Países Baixos, para 318, e na França, para 651. Na mesma época, os preços dos manufaturados apenas dobraram. Por conseguinte, estamos diante de uma Europa sacudida por crises de colheitas e com estrutura urbana manufatureira sujeita aos caprichos de uma agricultura camponesa. Cabe destacar que, nesse contexto, segundo os números acima, a presença das populações americanas pouco contribuiu para reverter as dificuldades do mercado de manufaturados da Europa. Caso a América tivesse aparecido como mercado para tais produtos, com certeza os seus preços cairiam ao invés de subirem. Ao menos nos séculos XVI e XVII, as populações do Novo Mundo não criaram uma demanda que resultasse na multiplicação das manufaturas europeias. Enfim, voltando a Bartolomé I, o século XVI ou XVI ainda não era o XX, em que o Império Ultramarino aparecerá como apêndice da economia nacional. Só no 800 as colônias surgiram como mercado dos produtos metropolitanos e fonte de matérias-primas para a metrópole. No 500 e no 600, o Império Ultramarino Espanhol estava ligado não a um Estado nacional, mas a uma monarquia compósita, portanto de base corporativa e polissinodal, cujos preceitos vinham da escolástica. Isto tinha várias consequências na dinâmica do Império. Entre essas consequências, temos que o projeto espanhol para as conquistas, e acredito também que o português, era impelido por motivos que hoje chamamos de morais religiosos, ou seja, a preocupação da monarquia era difundir o que eles entendiam por civilização cristã no Novo Mundo, e não tanto as práticas mercantilistas. Talvez, a partir desse novo quadro proposto por Casilila, se possa entender o porquê de diferentes segmentos sociais da América Lusa, inclusive os forros, no 500 e ainda no 700, considerarem como obrigação deixar parte de seus patrimônios para o sustento de igrejas e irmandades. Na verdade, tais doações, feitas em testamentos, literalmente faziam a sociedade americana ser organizada por vivos e mortos, ou, ainda, que a disciplina social se movesse também a partir dos mortos. 33 Daltons mesma forma, a ideia de que a colonização ibérica era movida mais por motivos morais, de uma sociedade católica, do que mercantis ajuda a compreender a preocupação dos conselhos palacianos e das elites locais das conquistas em ocupar, povoar e defender as terras da América em nome de sua majestade, sendo isso feito por engenhos de açúcar, pois eles garantiam a produção da riqueza necessária para aqueles fins. Por seu turno, as ideias mercantilistas só se difundiram principalmente nos 700. 34 Ao mesmo tempo, nunca é demais lembrar que a chamada Revolução do Açúcar, de Barbados, de 1640, fora produzida por uma sociedade inglesa, cuja lógica social e econômica já começava a se pautar em práticas de relações impessoais e do mercado livre. Outra consequência do entendimento do Império como produto de uma monarquia polissinodal e corporativa é que o ultramar será um espaço de serviços para a fidalguia e demais grupos sociais. Em outras palavras, o Império aparece como área de distribuição de mercês e, consequentemente, um espaço de negociações entre a coroa e os diferentes corpos da monarquia, de chances de mobilidade social numa sociedade estamental e portanto de reiteração do antigo regime.
Por seu turno, investigações ainda em curso, feitas por pesquisadores brasileiros e portugueses, tendem a confirmar algumas das suposições acima levantadas. Uma das hipóteses dessas investigações é a interação entre o reino e as suas conquistas em meio a uma monarquia pluricontinental lusa. Nesse sentido, a coroa e a primeira nobreza lusa viviam de recursos oriundos não tanto dos camponeses, como em outras partes da Europa, mas do ultramar, ou seja, das conquistas do reino. Tratava-se, portanto, de uma monarquia e uma nobreza que tinham na periferia a sua centralidade. Da mesma forma, dissertações e teses tendem a demonstrar que a organização política do cotidiano e a percepção de mundo dos diversos agentes coloniais, da nobreza principal da terra, dos comerciantes, dos povos e até dos escravos, entre outros grupos, passavam por valores vindos do antigo regime católico. Para tanto, basta lembrar a ideia de poder local como república, em que prevalecia o autogoverno, o de família como sociedade naturalmente organizada, a escravidão enquanto servidão civil e não natural. Outro sim, uma vez compreendendo que nos trópicos existiu também uma sociedade de antigo regime, isso implicava a reformulação do próprio conceito de antigo regime até agora identificado, em termos de história social, com a nobreza de solar e massas camponesas. Um dos conceitos que está sendo fabricado em construção nos projetos e nos seminários, realizados pelo grupo de investigadores brasileiros e portugueses acima citado, é o de monarquia pluricontinental, inicialmente aventado por Nuno G. Monteiro e Mafalda Soares da Cunha, como alternativa ao de monarquia compósita de J.H. Eliot. Afinal, se na época dos Austrias espanhóis de fato já existiam reinos, com as suas respectivas leis e costumes, algo bem diferente ocorreu nas terras dos Avis e depois nas dos Bragança. A monarquia lusa espalhava-se em diversos territórios, porém nela existia apenas um reino e várias conquistas. Parece-me que as elites locais, ao menos da América lusa, assim entendiam tal monarquia. Elas, refiro-me às nobrezas principais da terra, se compreendiam como parte de uma monarquia cuja corte localizava-se em Lisboa. Daí eles mandarem suas mulheres para os conventos reinóis e pedirem para serem rezadas missas por suas almas na mesma Lisboa, quando de seus falecimentos. Esse, por exemplo, foi o caso de Francisco Teles Barreto, com 2 gerações no Rio de Janeiro, porém encomendou em testamento missas em Lisboa. Porém cabe insistir que nessas conquistas a administração desdobrava-se em repúblicas. Como afirmei, o conceito de monarquia pluricontinental está ainda em construção, como aliás de resto a própria historiografia da América lusa dos seus 3 primeiros séculos e a historiografia da dinâmica imperial lusa. O grande passo dado nos últimos anos foi o de tomar conhecimento da nossa ignorância. Afinal, foi com muito custo e depois de bastante tempo que percebemos que a América não era um simples canavial, habitado por prepostos do capital mercantil e semoventes, escravos, conectado com a humanidade por apenas rotas comerciais. Desse modo é necessário ainda muita pesquisa para afinar aquele conceito. Por exemplo, em Eliot, a América espanhola aparece como colônia de uma monarquia compósita, ele não sublinha a existência de pactos ou negociações entre as elites locais americanas e Madrid. 40 Já a ideia de monarquia pluricontinental tende a sublinhar tais pactos. 41 Igualmente, a ideia de elite local na América deve ser refinada. Por exemplo, um oficial das ordenanças recebia do rei a sua carta patente e, portanto, em tese, tinha um valor em todos os recantos da monarquia. Ao menos nos assentos paroquiais do Rio de Janeiro aparecem pessoas que receberam patentes de ordenanças de outras capitanias americanas, e mesmo em outras partes do império, porém continuavam a ostentá-las nas freguesias fluminenses. Parece-me, portanto, que, no horizonte dessas elites locais, existia a possibilidade de seus integrantes circularem por outras partes do império a serviço da monarquia. Por esses e outros motivos, as relações entre conquista e reino devem ser mais bem pensadas e, da mesma forma, a ideia de elite e poder local. Ainda nessa agenda de estudos, é necessário refinar as pesquisas sobre a atuação das câmaras municipais enquanto responsáveis pela administração cotidiana do abastecimento, do comércio externo e da justiça ordinária. Nesse refinamento, não se pode esquecer de que, sob a jurisdição de uma câmara, tínhamos um vasto território e nele viviam diversas comunidades, freguesias, capelas curadas etc., segundo a administração religiosa. Da mesma forma, em tais repúblicas deve-se atentar para a possibilidade da formação de hierarquias sociais costumeiras, cujas normas podiam ser respeitadas e protegidas pela monarquia. No caso da América lusa, uma dessas estratificações era constituída por senhores de engenhos, donas, fidalgos, negociantes, pardos e escravos. Repare-se que expressões como donas e pardos 42 não eram na América classificações dadas pela coroa, como a de fidalgo da Casa Real ou a de cavaleiro da Ordem de Cristo. O príncipe não auferia a uma mulher o título de dona no Rio de Janeiro e nem classificava um homem de pardo, essas eram prerrogativas nas repúblicas. A seguir, apresentamos alguns resultados parciais e sujeitos à correção de um dos projetos em curso do grupo de pesquisadores já mencionado. Trata-se de uma investigação, cujo objeto é a análise da comunicação política entre o reino e as conquistas no âmbito da denominada monarquia pluricontinental. 43 Através dessas comunicações, pretende-se ter melhores informações sobre as negociações entre as elites locais, a administração periférica, situada no ultramar e entendida como agente na monarquia polissinodal, e os conselhos palacianos, e, por conseguinte, adentrar na dinâmica do Império Ultramarino Luso. Um dos produtos desse projeto é a construção do banco de dados, a partir das correspondências entre as capitanias americanas e o Conselho Ultramarino, reunido no projeto Resgate entre C. 1600 e C. 1808, mais as missivas trocadas entre São Tomé, Príncipe e Angola com a Lisboa do mesmo período. Para efeito de ilustração, os gráficos 1 e 2 reúnem todas as cartas enviadas da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro para o Conselho Ultramarino nos períodos 1725 a 26 e 1755 a 56, totalizando cerca de 1800.
Nos dois períodos e nas três áreas analisadas, nota-se que os assuntos afeitos à interferência da coroa correspondem a mais da metade das cartas enviadas das conquistas para o Conselho Ultramarino, ou seja, eram temas ligados à justiça, à defesa militar, à provedoria da fazenda e à alfândega. Nos gráficos, seguindo os passos de A.M. Espanha, 46 a esse conjunto denominei de administração periférica da coroa, eram assuntos ligados aos ofícios régios, porém fora dos conselhos palacianos. Em segundo lugar, temos os assuntos da vida religiosa com cerca de 10 a 20% das cartas. Eram missivas preocupadas com a manutenção de paróquias, clero regular e secular e procissões. Repare-se que essa preocupação estava mais presente na correspondência enviada ao Conselho Ultramarino do que tópicos como a produção, o mercado ou os assuntos ligados ao dia a dia dos municípios, como abastecimento, saúde pública, etc. Este último conjunto de temas nos gráficos aparece sob a designação de mercado e município. No Rio de Janeiro e na Bahia tais temas, nos períodos analisados, apareceram em menos de 10% das correspondências. Em Pernambuco, em 1755 a 56, aquela porcentagem chegou a 15% das missivas. Esses números talvez sejam explicados pela natureza polissinodal e católica da monarquia lusa. Assuntos como abastecimento e saúde ficavam na alçada das câmaras municipais, entendidas como repúblicas. Portanto, conforme as divisões de jurisdições da época, temas como preços de mercado não deviam ser tratados na correspondência com a corte. Só o eram, em tese, levados a sua majestade em situações de tensões e conflitos. Provavelmente, antes de serem encaminhados à corte, parte dos problemas ligados ao funcionamento das comunidades das conquistas devia ser resolvido pelos oficiais régios superiores nas capitanias. Quanto à produção, era algo que devia ser também resolvido no âmbito local ou, mais precisamente, pelas famílias no recinto de suas casas. Em contrapartida, a justiça e a defesa militar dos vassalos consistiam em assuntos rotineiros dos ofícios régios. Outro tema também tratado com certa atenção nas cartas, podendo chegar a mais de 10% do número de missivas, eram as mercês ou as remunerações por serviços prestados à coroa pelos vassalos, entendidos como famílias. Por meio desse sistema, eram nomeados os titulares dos ofícios militares e civis, assim como concedidos os hábitos militares, as terras, etc. Em outras palavras, nessas missivas temos a concessão de cartas patentes, com as quais se colocava em funcionamento a administração periférica, desde vice-reis até escrivães da ouvidoria. Por seu turno, por essas mercês também se colocava em movimento a hierarquia social estamental, tutelada pela monarquia, ou seja, o rei realizava a sua função distributiva e, com isto, minimizava as tensões da sociedade. Da mesma forma, pelo sistema de mercês, o rei interferia na gestão da política das freguesias, leia-se, das menores unidades administrativas da monarquia. No caso, estamos pensando nas patentes das ordenanças. A escolha dos oficiais das ordenanças das freguesias era um longo caminho, que começava, ao menos no Rio de Janeiro de fins do século XVII, através da apresentação pela Câmara Municipal de uma lista de candidatos ao governador da capitania. Esse opinava sobre tal lista e a enviava ao conhecimento do Conselho Ultramarino em Lisboa. Com esse conjunto de observações, o rei decide a quem devia ocupar o cargo, por exemplo, de capitão de ordenanças da Infantaria de Irajá, freguesia do fundo da Baía da Guanabara. Com essa carta, o referido capitão passava a responder pelo governo político e militar da sua freguesia. Para a família do capitão, tal carta correspondia ao reconhecimento da coroa pelos serviços prestados à República e à monarquia. Com esse procedimento, o poder local estabelecia pactos com o central. Os gráficos também demonstram que cada capitania, dentro dos parâmetros da cultura política considerada, tinha a sua própria vida, e devo dizer que esse tipo de análise ultrapassa os limites desse texto. Só me interessa chamar a atenção para as diferenças dos números de Pernambuco, do Rio e da Bahia. Essa última, por ser cabeça do Estado do Brasil, por exemplo, em sua correspondência prevaleciam os temas ligados à administração periférica e, além disso, cuidava de assuntos de conquistas do outro lado do Atlântico Luso, como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Enfim, uma vez concluído esse banco de dados, ele poderá subsidiar diversas pesquisas e apresentar novas informações mais refinadas para a análise do Império Ultramarino Luso e sua monarquia pluricontinental. De qualquer forma, as ilustrações já apresentadas nos dão um cenário distinto dos ensaios historiográficos, cujo eixo era o capitalismo mercantil e o Estado absolutista. Como afirmei, as ideias, há pouco apresentadas, não devem ser compreendidas como pano de fundo dos textos dessa coleção. Com certeza, elas não são compartilhadas por todos os autores de O Brasil Colonial. Porém, devo insistir que um dos traços da coleção é seu caráter plural, ou seja, o Brasil Colonial pretende apresentar aspectos diferentes da América Lusa e também instigar o leitor a perceber as diferentes análises interpretativas presentes em nossa recente historiografia profissional. O Brasil Colonial foi pensado e organizado principalmente por Maria de Fátima Gouveia, brilhante e vivaz historiadora que cedo se foi. Os volumes da coleção, grosso modo, estão divididos em 3 grandes módulos, a exemplo de outras coleções de síntese: população, economia e sociedade, cultura e política. O primeiro volume trata da Europa moderna, das sociedades africanas pré-coloniais e do seu envolvimento com o tráfico de escravos, das sociedades indígenas no 500 e do início da conquista europeia. Esses estudos foram precedidos pelo ensaio historiográfico escrito por Hebe Castro sobre a escravidão na América Lusa antes do século XIX. Um dos eixos desse volume foi a ideia de que a Europa, para conquistar o Novo Mundo, antes teve de se conquistar, expansão entre os séculos XI e XIII, e que o entendimento da sociedade do antigo regime na Península Ibérica é uma das chaves para a formação da América Lusa. O segundo volume estende-se de cerca de 1580 a 1720. Entre os temas tratados, temos a percepção da América em meio à dinâmica do Império Ultramarino Luso. Da mesma forma, estudou-se a presença de uma sociedade estamental de antigo regime, baseada na escravidão moderna.
Compreendendo que tal sociedade tinha no catolicismo ibérico, no serviço à monarquia e na ideia de autogoverno dos municípios alguns dos seus princípios de organização social e política. O terceiro e último volume, K. 1720 a 1821, trata do longo e denso século XVIII. Nele temos a multiplicação dos povoados e dos mercados regionais desencadeados pela descoberta do ouro. Ao mesmo tempo, a sociedade estamental americana percebe a sedimentação da escravidão africana e a mestiçagem. Ainda naquele longo século, as alforrias de escravos, a transformação de pretos da Guiné em senhores de cativos e, mais, a entrada de negociantes nos cargos honrosos da República davam um novo colorido e uma dinâmica à estratificação estamental desses trópicos. Nesse último volume, também se assiste à definitiva conversão da centralidade da periferia na monarquia lusa, ou seja, algumas artérias que davam vida ao Império Ultramarino passavam para mãos de negociantes de grosso trato, situados no Rio de Janeiro. 2 Rio de Janeiro, fevereiro de 2014. João Fragoso. Bibliografia.